Os elementos de planejamento se aplicam de forma semelhante a todos os níveis hierárquicos e a todas as atividades? E dentro da suinocultura, o planejamento é garantia de sucesso? Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto Agro do Presente Rural. O gerente nacional de suínos, Edmo Carvalho, vai nos apresentar uma série de vídeos falando sobre o planejamento dentro da suinocultura. Confira. Olá, meu nome é Edmo Carvalho, sou gerente da linha Suínos da Agroceres Multimix e hoje nós vamos tratar de um tema pertinente a todas as atividades e, obviamente, na suinocultura. Pensem comigo em relação aos seguintes fatos. A primeira viagem do homem à Lua, a primeira travessia do Atlântico Sul a remo pelo navegador Amir Klink e o vitorioso time do Barcelona da última década, onde o clube conquistou praticamente 30 títulos oficiais. O que essas histórias de sucesso têm em comum? Imagino que se eu estivesse frente a frente, presencialmente com vocês, a resposta seria planejamento. Sem dúvida, essa é a resposta. Quem é que teria coragem de embarcar lá no Cabo Canaveral, em 1969, a bordo da Apollo 11, para ir à Lua, ou embarcar num bote a remo, lá em 1984, e cruzar o oceano sem ter um bom plano, sem ter um bom planejamento elaborado para tais fatos. Mas como poderemos definir planejamento? Os elementos de planejamento se aplicam de forma semelhante a todos os níveis hierárquicos e a todas as atividades? E dentro da suinocultura, o planejamento é garantia de sucesso? A definição clássica de planejamento diz que é o ato ou o efeito de planejar, de criar um plano para otimizar e alcançar determinados objetivos. Resumidamente e de forma bem simplista, planejamento são todas aquelas ações necessárias para se sair de um plano A para o plano B. Tudo que está no meio deveria fazer parte do planejamento. É o como nós deveríamos fazer tal coisa. Porém, com essas simples definições, já aparecem complexas dúvidas. Por exemplo, temos clareza do ponto B, ou seja, aonde queremos chegar? Vamos assumir o papel hipotético de um gerente de produção da atividade de suínos e imaginar algumas cenas que poderão fazer parte do ponto B. Por exemplo, como deverão ser as instalações para atender às exigências do bem-estar animal, de ambiência e de melhoria da eficiência de produção? Qual deverá ser o peso de abate demandado pelo mercado que eu estou atendendo? Que tipo de produto tal mercado demandará? Como que deverá ser a estrutura de pessoal? Que treinamentos deveremos aplicar para cada nível de pessoas dentro da nossa estrutura, além, é claro, de outras dúvidas de grande impacto na rentabilidade da nossa atividade, como os principais custos dos ingredientes, nesse caso aí, milho e soja. Supondo que as dúvidas em relação ao ponto B já estejam sanadas, sabemos como chegaremos ao ponto B? Temos clareza e certeza que os cenários previstos entre o ponto A e o ponto B acontecerão? Certamente não temos, e é nesse contexto de incertezas que pretendo compartilhar algumas percepções sobre planejamento. Vamos lá! Uma das perguntas que fiz no início desse vídeo foi se os elementos de planejamento se aplicam de forma semelhante a todos os negócios e a todos os níveis de gestão. Digo que, independente da estratégia que você usa na sua empresa, se é mais conservadora
ou se tem uma estratégia mais agressiva ou mais voltada para a inovação, o importante é que você saiba o que e para que você está fazendo tal coisa. Portanto, os conceitos de planejamento se aplicam a praticamente todos os negócios. Algo que precisa ser diferenciado é em relação aos níveis hierárquicos que atuam na estrutura. E aí eu destaco alguns tipos de planejamentos. Por exemplo, planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional. E aí o seguinte, eu vou começar a aplicar esses conceitos na suinocultura, porque creio que dessa forma ficará mais fácil para entender, né, alguns exemplos. O planejamento estratégico, ele está mais ligado aos executivos, aos empresários, e relaciona-se com objetivos de médio, de longo prazo e com estratégias e ações para alcançar tais objetivos. E aí eu vou dar alguns exemplos, que seria decisão de ampliação do número de matrizes da granja, do seu empreendimento, decisões sobre construções, sobre infraestrutura e instalações de maneira geral. Isso está mais no campo estratégico, né? O planejamento tático, por sua vez, está mais relacionado àquelas áreas funcionais da atividade, né? Que tem como objetivo a utilização mais eficiente dos recursos disponíveis para o cumprimento, né, dos objetivos, das metas estabelecidas, e normalmente tem aí um cenário mais de médio prazo. Exemplos disso nós podemos citar decisões sobre o tipo de treinamento que será aplicado para os diferentes níveis dentro da estrutura, implementação de um novo programa nutricional. E aí eu cito o terceiro exemplo de planejamento operacional, que correspondem mais aos procedimentos, aos processos específicos requeridos no nível mais inferior da organização hierárquica, né? Que aí é nesse ponto que a gente precisa apresentar plano de ação ou plano operacional, e tem foco naquelas atividades mais rotineiras, as atividades que são desenvolvidas aí no dia a dia da sua atividade de maneira geral. E alguns exemplos, vamos assim, considerar que o novo programa nutricional tenha sido definido, eu preciso ter um plano para saber quais são os manejos de fornecimento de alimento que eu preciso implementar, tais como a frequência, a quantidade e uma série de outros que fazem parte aí do dia a dia. Bom, eu não posso deixar de alertá-los que, escutando os conceitos iniciais desse módulo, poderá ficar aquela sensação que o ato de planejar seja algo simples, o que definitivamente não é. Mesmo conhecendo o nosso ponto A e o ponto B para onde queremos ir, nós vivemos todo o tempo num cenário de incertezas e, portanto, o planejamento não é garantia de sucesso na nossa atividade. Porém, a falta do planejamento aumenta consideravelmente a probabilidade de insucesso. E para finalizar, eu pergunto a vocês: que elemento produtivo da sua atividade vocês devem e podem iniciar a elaborar um planejamento, o mais simples que seja, imediatamente? Bom, pessoal, nos próximos módulos apresentarei temas relacionados ao que chamamos do como fazer, aquilo que está entre o ponto A e o ponto B, e também falarei da etapa execução, etapa essa que é essencial para o sucesso do planejamento. Este foi mais um Minuto Agro do Presente Rural. Quer mais informações sobre este e outros assuntos? Continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!